Pioneiro do mundo da eletricidade, gênio julgado mal, cientista excêntrico. No decorrer de sua vida, o inventor sérvio-americano Nikola Tesla ganhou uma grande variedade de apelidos. Como o espírito engenhoso desse físico excepcional se tornou realmente claro para nós, quando percebemos que ainda hoje vivemos de algumas das invenções revolucionárias de Tesla. Entre outras coisas, o engenheiro elétrico criou a base para a moderna rede de corrente alternada, o rádio, o controle remoto e o motor elétrico. Hoje queremos dar uma olhada mais de perto em algumas fotos fascinantes de Nikola Tesla com você, nos dando uma impressão autêntica de como era realmente a vida cotidiana do gênio. Além disso, queremos examinar uma estranha experiência do físico que Tesla interpretou como um evento pioneiro, uma mensagem de um planeta alienígena. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique até o final para aprender sobre um dos aspectos mais inacreditáveis da vida de Tesla que você nunca soube. Jovem Tesla. Um olhar para Nikola Tesla, de 23 anos, mostra que o jovem cientista era extremamente atraente. E de fato, o físico, com sua altura de 1,88 metros e seus olhos escuros, devem ter deixado uma impressão duradoura nas damas de sua geração. O problema é que Nikola Tesla não queria saber absolutamente nada de relacionamentos. O inventor acreditava que o romance o distrairia muito de suas pesquisas científicas, razão pela qual ele permaneceu solteiro durante toda a vida. Calma estoica. A foto a seguir mostra quanta confiança Tesla tinha nos dispositivos que ele inventava. Embora o gigantesco gerador que está por trás de Tesla emite inúmeros flashes de luz, Tesla senta-se calmamente em sua cadeira e estuda suas anotações. Uma imagem familiar. A foto de Tesla, despejando sobre um espesso tomo contra o pano de fundo de uma gigantesca bobina em espiral, resume praticamente a vida cotidiana do cientista. Na verdade, toda a vida do inventor foi voltada para seu trabalho pioneiro. De acordo com suas próprias declarações, Tesla nunca dormia mais de 2 horas por noite. Dizem que uma vez, o físico trabalhou 84 horas seguidas. Aqueles que tiveram a sorte de estar perto de Tesla até foram acordados às 3 da manhã por seu telefone tocando. Quando se tratava de debater uma teoria recém-formada, Tesla simplesmente não podia se importar menos com os hábitos de sono de seus amigos. Tesla no jantar. A fotografia, que mostra Nikola Tesla com um senhor idoso em um jantar em grupo, pode ter representado a exceção absoluta, porque o inventor normalmente preferia comer sozinho. Os hábitos alimentares de Tesla podem ser descritos como especiais. Antes de comer uma refeição, ele calculava o volume dos pratos e o volume da comida em seu garfo. Era também de importância central para ele que a comida fosse servida no minuto exato, para que ele pudesse então voltar à sua pesquisa o mais rápido possível. Nos últimos anos de sua vida, o inventor comeu uma dieta puramente vegetariana. Então, apenas pão, mel, leite e sucos de vegetais chegavam à mesa. Um dos fatores chaves da vida de Tesla, que muitas vezes esquecemos hoje em dia, é que ele tinha um sistema sensorial apurado. De acordo com aqueles que o conheciam na época, Tesla podia prever quando uma tempestade estava chegando, mesmo estando a mais de 800 quilômetros de distância. Todos os seus sentidos pareciam estar aguçados em todas as horas do dia, permitindo que ele fizesse previsões ousadas, que na maioria das vezes se revelavam verdadeiras. Para completar, ele também tinha um incrível senso de audição. Foi dito que a certa altura, Tesla era capaz de ouvir um relógio de bolso que estava dentro das calças de alguém quando estavam a várias salas de distância. Ainda mais louco é que havia relatos de que Tesla podia ouvir uma mosca pousar sobre uma mesa de madeira que ficava a vários metros de distância. Isso parece ser completamente inaudível para pessoas comuns como nós. No entanto, para Tesla, isso fazia parte de sua vida cotidiana. Uma das histórias mais conhecidas sobre Tesla foi quando ele ouviu o som de um trem que estava a cerca de 50 quilômetros de distância. Foi relatado que Tesla ouviu o som tão incrivelmente alto que ele quase teve um colapso nervoso. Outro aspecto dos problemas sensoriais de Tesla, que parecia causar-lhe muita angústia, era quando as mulheres usavam joias cintilantes.
Foi dito que Tesla não suportava que alguém usasse qualquer tipo de joia que pudesse brilhar. As joias fariam com que ele se fixasse ao ponto de não conseguir se concentrar se estivesse conversando com alguém. A certo ponto, ele conheceu uma mulher que ele achava bastante encantadora. Entretanto, ele não podia falar com ela porque as joias dela eram muito perturbadoras. Ainda mais bizarro é que, quando uma de suas secretárias apareceu para trabalhar um dia, ele a mandou para casa porque ela estava usando um colar de pérolas. Entrevista com o gênio. As pessoas que entrevistaram Tesla sabiam quão extraordinárias eram as previsões que o físico fez durante as conversas com a imprensa. Nos anos 1920, por exemplo, foi perguntado ao inventor como ele pensava que a tecnologia de comunicação se desenvolveria no futuro. Tesla falou então de um dispositivo prático que um dia permitiria que as pessoas falassem um com as outras cara a cara, mesmo que os interlocutores estivessem a milhares de quilômetros de distância. Um olhar sobre os nossos smartphones modernos mostra que o gênio foi mais uma vez provado certo. A última foto. Esta fotografia, tirada em 1943, acredita-se ser a última foto de Nikola Tesla com vida. Embora Tesla seja agora considerado um dos maiores gênios de todos os tempos, as últimas semanas de vida do físico não tiveram a fama e a admiração de que ele desfruta hoje. Já na década de 1930, Tesla mal conseguia ganhar a vida como resultado da crise econômica global. Foi somente graças aos empréstimos contraídos e à Westinghouse Company, que pagava a Tesla uma pequena quantia todos os meses por seu trabalho de consultoria, que o inventor não empobreceu completamente. Nos últimos anos de sua vida, Tesla se afastou cada vez mais e começou a intensificar seu trabalho sobre a sinistra arma de raios, mas mais sobre isso depois. Em 8 de janeiro de 1943, Tesla foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Ele morreu completamente sozinho. Tesla e a Embaixada Alienígena. É 22 de julho de 1899, quando Nikola Tesla está em Colorado Springs, na borda das poderosas montanhas rochosas. É duvidoso que o gênio tenha se deixado distrair pelo panorama encantador da paisagem pitoresca. Sua atenção estava provavelmente voltada inteiramente para o complexo aparato experimental que ele tinha montado ali. Em detalhes, era uma antena de rádio feita por ele mesmo, altamente sensível. Com esse dispositivo, Tesla esperava capturar as assinaturas dos processos atmosféricos, tais como descargas atmosféricas. Mas de repente, a estação experimental recebeu um sinal que nem mesmo o inventor engenhoso havia considerado em seus sonhos mais loucos. Cerca de 20 anos mais tarde, Tesla disse em uma entrevista que ouviu sinais muito fracos que voltavam em intervalos regulares. Para o físico, foi imediatamente claro: esses tons misteriosos não poderiam ter sido produzidos nem na Terra, nem por um processo conhecido no Sol ou na Lua. O inventor também descartou Vênus como fonte dos sinais gravados. Não demorou muito para que Tesla chegasse a um palpite extraordinário. Será que as frequências poderiam vir de Marte? Porque de fato parecia haver algumas conexões impressionantes entre o planeta vermelho e os sinais estranhos. Assim que Marte afundou abaixo do horizonte, os ruídos rítmicos também pararam. Tesla levou esse excitante raciocínio ainda mais longe. E se não fosse um sinal aleatório, mas uma mensagem proposital enviada por uma civilização inteligente em nosso planeta vizinho? Embora Tesla não considerasse improvável que ele recebesse uma mensagem de seres extraterrestres na época, os cientistas de hoje acreditam que o físico estava muito errado na época. O que o gênio não percebeu no verão de 1899 foi que Júpiter estava praticamente alinhado com Marte. Como resultado, os dois corpos celestiais desapareceram quase simultaneamente no horizonte. Por fim, não foi o planeta vermelho, mas Júpiter gigantesco, que pode ter sido a fonte da estranha mensagem. Embora o termo mensagem não se encaixe aqui, os sinais sinistros não vieram de uma espécie altamente desenvolvida, mas do campo magnético do maior planeta do Sistema Solar. Isto é cerca de 20.000 vezes maior do que o campo magnético da Terra. O gigantesco planeta de gás emite radiação em quase toda a faixa, incluindo ondas de rádio de diferentes frequências. Mas como poderia ser que os sinais estivessem sujeitos a um ritmo de relógio? Bem, isso se deve a uma série de fatores. Uma combinação dos polos magnéticos de Júpiter com 10 graus de inclinação e a rápida taxa de rotação do gigante de gás faz com que alguns dos sinais de rádio que chegam ao nosso planeta natal azul pareçam intermitentes. Tesla era maluco?
Tesla era um homem que era considerado por ter muitas peculiaridades de personalidade. Por causa de seu estranho comportamento, muitos dos que o cercavam pensavam que ele poderia ter sido uma pessoa maluca. Além do seu ódio por joias e todas as coisas brilhantes, ele também tinha uma aversão por qualquer coisa que fosse redonda. Isso é difícil de explicar, mas parece que ele simplesmente não suportava estar ao redor de objetos redondos. Ele também odiava tocar no cabelo de outra pessoa. Para piorar a situação, Tesla tinha um padrão de sono muito difícil e preferia dormir apenas por cerca de 2 horas a cada noite. Ele começava seu trabalho por volta das 9 horas da manhã todos os dias e trabalhava durante todo o dia até às 18 horas. Exatamente às 18h10, ele parava seu trabalho e jantava, assegurando que usava suas luvas brancas a cada refeição. Após terminar sua refeição, ele voltava ao trabalho e continuava a trabalhar até às 3 da manhã. Embora vivesse claramente um estilo de vida muito pouco saudável, Nikola Tesla conseguiu viver até os 86 anos de idade e era, em geral, uma pessoa relativamente saudável. Embora, apesar de sua saúde decente, ele era muitas vezes atacado pelo comportamento obsessivo que o levava a sofrer com as tarefas básicas do dia a dia. Por exemplo, ele era obcecado com o número 3. Sempre que lavava as mãos, ele as lavava 3 vezes seguidas. Se ele precisasse entrar em um edifício, ele dava 3 voltas ao redor do edifício antes de entrar. Foi este comportamento que, em anos mais recentes, levou os especialistas a acreditarem que ele muito provavelmente sofria de alguma forma de desordem do espectro do autismo, sendo a crença mais comum que ele tinha síndrome de Asperger, que é muitas vezes descrita como uma versão de alto funcionamento do autismo, que muitas vezes pode ficar sem diagnóstico. Seja qual for o caso, uma coisa é certa, Tesla se tornou um gênio de renome mundial. E seu trabalho todos esses anos atrás levou nossas vidas, centenas de anos depois, a serem transformadas para melhor. O mistério dos documentos desaparecidos. Que as invenções de Tesla tinham o potencial de mudar toda a história, torna-se claro quando consideramos os eventos que aconteceram logo após a morte do físico. Como é bem conhecido, Nikola Tesla morreu em janeiro de 1943, quase sem um tostão no bolso, em um humilde quarto de hotel em Nova York. Depois que o corpo sem vida do então homem de 86 anos foi encontrado, não demorou muito para que alguns funcionários do escritório de custódia de propriedade alienígena revistassem as instalações do gênio e confiscassem inúmeros documentos. O histórico é que Tesla alegou ter inventado uma poderosa arma de raios de partícula. Os funcionários do governo dos Estados Unidos talvez esperassem que este raio da morte provasse ser uma arma eficaz nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, que então ainda estava em fúria em todo o mundo. Entretanto, o medo de que as anotações de Tesla pudessem cair nas mãos do inimigo levou o governo a confiscar todos os documentos e objetos do quarto de hotel. O que então realmente aconteceu com os arquivos do cientista ainda é um grande mistério e sempre forneceu material para uma grande variedade de teorias conspiratórias. Após a pressão pública montada ao longo dos anos, o FBI divulgou pelo menos alguns documentos relacionados a Tesla em 2016 e 2018, mas isso não foi de forma alguma a resposta a todas as perguntas, porque na verdade, alguns arquivos ainda estão meticulosamente guardados sob cadeado e chave. De acordo com os resultados oficiais da investigação, os planos de Tesla para a arma de raio de partículas eram puramente especulativos, quase jogos mentais filosóficos, que não proporcionavam nenhum uso prático, muito menos um guia consolidado para a construção de um raio da morte. No entanto, no passado, vozes foram repetidamente proferidas, afirmando que esta representação não é totalmente verdadeira. O general de brigada Lawrence Card Craig afirmou certa vez que a arma projetada por Tesla não era nada além de um sonho distante, mas tinha um fundo extremamente concreto. A questão dos documentos que faltavam ainda precisava ser esclarecida. Após a morte de Tesla, toda sua propriedade seria herdada por seu sobrinho, Sava Kozanovic. Mas os funcionários do governo dos Estados Unidos temiam que o sérvio quisesse tomar o controle da tecnologia letal de Tesla, entregando-a potencialmente ao inimigo. De fato, dizem que o FBI considerou a ideia de prender Kozanovic na época. Entretanto, quando um tribunal americano declarou o sobrinho de Tesla como herdeiro legal nos anos 50, os responsáveis não tiveram outra escolha senão entregar o patrimônio do físico. Particularmente estranho, originalmente, os funcionários do governo haviam recuperado cerca de 80 caixas cheias de documentos e equipamentos do quarto de hotel de Tesla. No entanto, Sava Kozanovic só recebeu 60 caixas.
Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. O que vocês acham das fotos fascinantes de Nikola Tesla? Você acha que o físico realmente recebeu uma mensagem alienígena secreta? E o que vocês acham que são os documentos que faltam? Já estamos aguardando seus comentários. Sinta-se à vontade para dar um joinha em nosso vídeo e inscrever-se no canal para ficar em dia a partir de agora. Obrigado por seu interesse, tenha um bom dia e até a próxima!